Honre seus pais sem repetir os seus erros. Esse é o assunto dessa live de hoje. Ai, tô muito feliz, muita expectativa por causa daquilo que Deus falou comigo. Na verdade, Deus já tem falado comigo essa palavra já há um tempo. E hoje era o dia da gente trazer ela aqui para vocês. E eu tenho pensado nela aqui durante o dia. Vai ser uma virada de chave aí na sua cabeça, eu tenho certeza. Eu quero que enquanto o Instagram tá mostrando aí que eu estou ao vivo, você ajude o Instagram. Pega o aviãozinho que tá na parte inferior à sua direita e manda para quem tá ao vivo. Porque todo mundo tem uma história com o pai e a mãe. E às vezes isso pode estar atrapalhando você viver aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus quer que você viva, e você nem se deu conta disso. Então, hoje a gente vai ler muita Bíblia, como quase sempre por aqui, né? Esse aqui é um Instagram de finanças para casais cristãos. Então, se você é cristão, casado, ou se não é casado, mas quer aprender finanças à luz da Bíblia, você chegou no lugar certo, é por aqui mesmo. Hoje também está chegando muita gente no Instagram, então eu queria me apresentar para que você conhecesse quem é Sulamita Guedes, mentora financeira de casais cristãos. Aqui a nossa missão é fazer você descobrir o que está aqui, que o mundo está usando e prosperando, e talvez você não sabe o que está acontecendo aqui dentro da Bíblia, que pode estar transformando a sua vida financeira, a sua vida no seu casamento, em tantos outros aspectos. Mas acredito que a vida financeira é aquela parte onde a gente ainda não está acordado, a igreja ainda não está totalmente despertada a entender muito do que está já na Bíblia, e isso acontece pelo simples fato de conhecimento mesmo, né? Quando a gente mergulha em alguma profissão, seja lá qual for a sua, talvez se antes de você ler a Bíblia toda, você leu a Bíblia toda, mas depois você se formou em alguma coisa e você lê a Bíblia de novo, você vai começar a enxergar aqui dentro coisas que tem a ver com a sua profissão que você não prestava atenção antes. E foi isso que aconteceu comigo em relação à educação financeira, né? De coisas saltarem aos meus olhos que estava ali o tempo todo, mas por uma questão técnica, por uma questão de conhecimento mesmo, a gente acabava fechando os nossos olhos, né? Não conseguindo enxergar o que estava significando. Sula, e o que a gente vai falar hoje? Eu não sou de enrolar, não. Eu sou de chegar e papum, porque, como eu sempre falo com meus mentorados, tempo é mais dinheiro que dinheiro. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia lá em... Opa, cadê? Deixa eu achar aqui meu rascunho. Em 2 Crônicas, capítulo 33. Versículo 22. Depois a gente vai ler outro capítulo, mas só para a gente entender aqui, tá? 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 22. Diz assim. Cadê? Achei. Ele agiu de forma... 21, versículo 21. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina, à semelhança das más atitudes do seu pai. Amon também prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Yahvé. Beleza. Isso aqui, a gente está lendo a história do rei, né, Amon, que é filho de Manassés. Então, a gente tem o rei Amon fazendo tudo que desagradava a Deus, igualzinho o seu pai. Mas vai para
o capítulo 34 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias é filho de Amon, que é filho de Manassés. Vai acompanhando a história. Manassés foi um péssimo rei. Teve Amon, que também foi um péssimo rei. Os dois fizeram o que desagradava a Deus. E aí eles desagam, né? O Amon tem o Josias. E o Josias, olha só o que fala sobre Josias. Versículo 2. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos lá. Olha só que incrível. Primeiro a gente tem Josias, que tinha tudo para poder fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. E aí a Bíblia fala que ele foi justo e sincero, igual o seu pai Davi. Opa! É aí que a gente para a nossa história. Como assim seu pai Davi? Mas quem era pai de Josias? Não era Amon? E o avô de Amon não era Manassés? Que pai é esse, né? Porque talvez se ele puxasse lá, pegasse o avô, né? Ainda estava um pouquinho perto, mas não. Josias vai lá em Davi e chama Davi de pai. O que eu aprendo nessa história? O que eu aprendi com essa passagem? Que a gente não precisa repetir a história dos nossos pais. Quantas coisas você já pensou assim, lá enquanto você estava na casa dos seus pais? Quando eu casar, eu não vou fazer isso não. Não, quando eu tiver meu trabalho, eu não vou fazer isso com o meu dinheiro, não. Deus me livre, olha só meu pai, olha só quanto rolo. Olha como é que é o casamento deles. Quando eu tiver minha família, eu não vou fazer isso. Quando eu for mãe, eu não vou fazer igual minha mãe. Quando eu for pai, eu não vou fazer igual meu pai. Quando eu for trabalhar, eu não vou fazer como meus pais fizeram. E aí, você casou, você cresceu, você teve seu emprego, e aí você teve seus filhos e você se viu repetindo exatamente o que você falou que não queria repetir. Você falou lá, quem nunca, né? Quem aí já está se identificando? Quantas coisas você falou assim, quando tiver na minha vez eu não vou fazer igual meus pais não. Quando eu tiver meu dinheiro, eu não vou fazer igual meu pai e minha mãe, não. Deus me livre, olha isso, olha que rolo. Mas quando você cresceu, o que você fez foi reproduzir aquilo que seus pais fizeram. E por que isso acontece? Porque, gente, não é maldade nossa, não, tá? É porque a gente não tem como reproduzir algo que não nos foi ensinado. Por mais que você queira fazer diferente, mas o que você aprendeu sua vida toda? Eu não sei se vocês conhecem Renato Cardoso e Cristiane Cardoso, que fala que tem o livro Casamento Blindado. Ele conta nesse livro que ele via uma situação tão feia com os pais dele, que era assim, quando os pais deles brigavam, o pai dele dava um gelo na mãe. Um gelo, mas assim, não é um gelo assim de um dia, 2 dias, uma semana, não. Gelo de ficar mudo meses, sem falar com a esposa. E ele achava aquilo horrível. Ele achava aquilo, sabe, totalmente sem noção. E ele falou, quando eu casar, eu não vou fazer isso não. E aí ele casou com a Cristiane Cardoso. E adivinha o que aconteceu? A primeira briga que eles tiveram, adivinha o que ele fez? Ele deu gelo na Cristiane e não falava com ela. Ficava mudo. E por que isso, gente? Porque a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprendeu. Como que você vai aprender a fazer bem algo se ninguém te ensinou? E sabe uma coisa que essa passagem também me ensina? Josias, ele tinha um pai que não tinha um bom exemplo como rei, e agora ele era rei.
Ele olhou para o pai e o pai não tinha um bom exemplo. Ele olhou para o avô também não tinha um bom exemplo. Sabe o que ele foi atrás? Ele foi atrás de uma referência que pudesse ser exemplo para ele, para que ele pudesse seguir. Sabe por quê? Porque no reino espiritual, gente, não existe vácuo. Grava isso, essa é a primeira lição de hoje. No reino espiritual não existe vácuo. Então, muitas das vezes, a gente está ali olhando uma realidade, detestando aquilo ali. Não, tá repreendido, em nome de Jesus. Eu não quero isso na minha vida, não. Tá bom, mas e o que você vai botar no lugar? Ah, eu não quero tratar meu esposo, minha esposa assim, não. Tá, mas como é que você quer tratar? Esse padrão você rejeitou, mas qual é o padrão que você vai seguir? Porque, olha só o que aconteceu. Josias, ele olhou o padrão do pai, rejeitou. Olhou o padrão do avô, rejeitou. Mas aí, ele não deixou no vácuo. Não gostei disso que meu pai fez. Não gostei disso que meu avô fez. Coisa horrível. Coisa horrível. E aí, Josias? E aí? A gente vai... Não, vamos reinar. Mas olha só, não vou fazer o que meu pai fez, nem o que minha mãe fez, não. Vamos fazer diferente, tá, Josias? Vamos fazer igual quem? O reino espiritual não admite vácuos. Então, se você quer tirar algo, você precisa colocar outra coisa no lugar. Então, olha essa situação. Davi pegou e botou Josias pegou Davi e colocou no lugar de referência sobre reinado, para que ele pudesse reinar de forma justa e sincera diante de Yahvé. Eu não sei qual é o exemplo que você detesta do seu pai ou da sua mãe e que você rejeita, mas eu quero perguntar para você nessa noite se você já colocou outro padrão no lugar. Quantas vezes, né, a gente tem um pensamento ruim que vem na nossa cabeça, aí a gente fala assim, ai, tá repreendido em nome de Jesus. Mas qual é o pensamento certo que você vai colocar no lugar? Não adianta você repreender em nome de Jesus aquele pensamento se você não coloca outro pensamento contrário ao que você está repreendendo no lugar para ocupar o vácuo. Então, o diabo está falando que você não é ninguém, que você não vai conseguir. Não, está repreendido, tá? E qual é a palavra de Deus que substitui essa palavra? Não, eu sou filho de Deus, Deus me chamou para vencer, Deus me deu espírito de ousadia, de intrepidez, Deus não me deu espírito de medo, eu sou o filho amado de Deus. Você precisa colocar algo no lugar. Aí, a gente vai para Ezequiel 18, 14, versículo 14 e 17, né? É a passagem onde eles falam sobre que se o filho fizer diferente do pai, o pai foi mal, fez coisas erradas diante de Deus, mas se o filho fizer bem, o filho não vai pagar pelo erro do pai. Agora, se o pai foi ruim e o filho foi ruim, o filho vai pagar pelos erros do pai. Mas não é pelos erros do pai, é pelos erros que ele agora está cometendo. Mas eu só sei ser assim, entendeu? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então você vai colher os mesmos resultados que você não gostava de ver lá na casa dos seus pais. Do mesmo jeito, você vai colher a mesma coisa. Porque não existe um fardo, uma coisa que, porque meu pai foi assim, aí agora eu vou ser assim, e meus filhos vão ser assim. Em nome de Jesus, quebra isso hoje na sua vida. Se você identifica, e olha só, Josias tinha 8 anos de idade quando ele assumiu, e ele conseguiu perceber que o que o pai e o avô fizeram não era bom. Será que a gente não consegue? Tudo bem, quando a gente era criança, a gente estava lá, aí beleza, a gente só ia absorvendo, né? Absorvendo os comportamentos e tudo mais. Mas chega uma idade, chega um ponto na nossa vida, que a gente consegue ver que aquilo não é bom. Que por mais que a gente ame nosso pai, nossa mãe, aquilo não era bom. E eu quero ler com vocês também uma passagem que vai juntar uma coisa com a outra, que é muito importante. Está lá em João 4. A passagem da mulher samaritana, você conhece a passagem da mulher samaritana? João capítulo 4, versículo 11. Eu amo essa passagem.
João capítulo 4, versículo 11. Vai anotando aí se não der tempo de você, né, tá lendo junto comigo na sua Bíblia. Diz assim... na verdade, vai lá pro versículo 9. Então lhe respondeu a mulher. Isso aqui, Jesus, só contextualizando, né? Jesus, ele vai ao encontro da mulher samaritana quando ela chega sozinha, num horário, né, onde não estavam as outras mulheres, no pico do calor, né, por volta de meio-dia, num horário onde as mulheres não iam mais, porque a mulher samaritana tinha um passado muito... não só um passado, é um presente também bem vergonhoso até para o dia de hoje, para a época então, bem pior. Já tinha passado pela mão de outros maridos e o que ela estava não era dela, não era marido dela. Ou seja, ela tinha um passado e um presente totalmente vergonhoso e as mulheres não gostavam de andar com ela. Então ela tinha que ir no horário mais quente do dia para pegar água, para que não encontrasse com as outras mulheres, quem sabe não ouvir gracinha, quem sabe não ser humilhada. Então, olha lá. Versículo... Cadê? Peraí, deixa eu ver. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos. Versículo 6, pronto. João, capítulo 4, versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Guarda isso, fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeus, pedes para beber a mim, uma mulher samaritana? Por que ela fala isso? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha isso, preste atenção nisso, que isso é forte. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ai, que passagem forte. Por que forte, Sula? Porque quantas vezes, né, a gente está bebendo do poço que a gente acha o poço mais incrível do mundo, né? O poço que os nossos pais fizeram pra gente. Ela fala o nosso pai Jacó, né? Ela considera Jacó como pai. E ela fala assim: você é maior que Jacó? Que fez esse poço, que bebeu esse poço, né? Que cavou esse poço aqui, bebeu ele e o gado dele e nós. Às vezes a gente está bebendo, às vezes não, né? A gente vai beber da fonte dos nossos pais e vai ser a fonte mais incrível que a gente já acessou, né? Porque eles nos deram a vida. Os nossos pais nos deram a vida. Só que tem algumas coisas que essa água que os nossos pais nos deu, ela não dá conta. Ela não dá conta. Jesus está falando assim: então, essa água aí, Jacó, uau, Jacó, né? Jacó é o auge que você conhece. Tudo bem, ele foi muito bom, mas ele é limitado. Essa água que você vai beber aí, você vai beber e depois você vai ter sede. Mas se você beber da minha água, você não vai ter mais sede. Preste atenção aqui que eu estou falando com vocês.
A fonte que os nossos pais nos deram não é que é ruim. Não é que a gente precisa desprezar. Eu não estou falando aqui que a gente vai, né, fechar o poço. Jesus não falou para a mulher encerrar, jogar areia. Fecha esse poço aí, ó, essa água aí não serve para nada. Não. Provavelmente aquela mulher voltou lá no outro dia para pegar água de novo. A nossa história, a história que os nossos pais passaram pra gente, não deve ser enterrada. Não deve ser anulada. Mas a gente precisa entender que ela é limitada. A gente precisa entender que a água que os nossos pais nos deram, ela é limitada. Porque eles eram limitados. Nós somos limitados. Só que existe uma fonte que Deus quer nos dar, que ela jorra para a vida eterna. Uma fonte onde a gente não vai sentir sede. Uma fonte aonde a gente não vai precisar mais carência, situações emocionais, debilidade. A gente não vai precisar. Eu estou lembrando aqui de uma situação de uma mentorada minha. Olha só que interessante, né? A gente aprende na mentoria Organize e Prospere, que é a mentoria financeira que eu tenho para casais cristãos, sobre os perfis financeiros. Eu não sei se você conhece, mas nós temos 5 perfis financeiros. São eles: gastador, poupador, financista, desligado e descontrolado. Então, é como se fosse personalidades financeiras. E aí, a gente faz um caminhar, né, na nossa história, e essa mentorada estava contando um pouco disso no último encontro da turma dela, e ela falando que o pai dela, ela ama o pai dela, né? E o pai dela, ela lembrava que o pai dela sempre trazia tudo o que ela queria. Ela lembrava do pai dela, lembra, né? Lembra do pai dela deixando dinheiro para a mãe, para comprar o sacolão, para comprar as coisas. Ela nunca sentia falta de nada. Entretanto, o pai dela sempre estava enrolado financeiramente. Sempre estava precisando pegar um empréstimo. Sempre estava precisando pegar um cartão emprestado, alguma coisa para poder se desenrolar financeiramente. Olha só o que acontece na nossa mente, né? Preste atenção. Ela ama o pai dela. E o pai dela fazia uma coisa para ela que ela codificou como uma coisa muito boa. Estou falando codificou não porque não seja, tá? Mas porque uma mesma coisa que acontece, cada um codifica de uma forma diferente, tá? E ela codificou aquilo como uma coisa muito boa. Então, se a atitude do pai dela era muito boa, a custa disso é válida. Os custos disso são válidos. Ou seja, isso não é conscientemente falando, sabe? Mas isso acontece lá na nossa... Porque quando a gente é criança, a gente não entende as coisas. A gente sente as coisas, entendeu? Boa noite. Pode deixar gravado, por gentileza? Posso sim. Vou deixar gravado sim. Já ia deixar. A gente não entende, a gente recebe, a gente sente as coisas. Então, ela sentiu aquilo como bom. Então, preste atenção, o que ela fez? Ela fez exatamente a mesma coisa que o pai. Ela estava sempre enrolada financeiramente. Por quê? Porque aquilo era válido. E ela não aprendeu, e ela seguiu o exemplo de quem ela via com atitudes que ela amava muito. Então, ela foi e continuou. E tem outras situações. Por quê? Tem situações aonde, sei lá, financeiramente falando, tá? Vamos supor, você viveu a sua vida com muita escassez, com muita pobreza. Sempre era tudo do mais barato. Tudo era economizar. Tudo era o que fosse o mais, sabe, o mais simples, o usado, o emprestado. Você nunca teve o prazer de ter as coisas melhores. E aí, você cresce. Duas, uma. Ou você continua seguindo o exemplo dos seus pais, economizando. Vocês sabiam que tem gente que chega a ter uma situação financeira melhor e não consegue
usufruir dessa vida financeira. Por quê? Porque ela continua ali economizando, porque foi o padrão que ela observou dos seus pais. Em contrapartida, também pode acontecer o contrário, dessa criança observar tudo isso e criar um ranço em relação àquela situação, e quando ela cresce, ela tem pavor de você falar para ela que ela tem que economizar alguma coisa. Se tiver duas coisas, um barato, mais barato e um mais caro, eu quero mais caro. Eu não quero mais barato, sabe por quê? O mais barato, melhor dizendo, é como se eu estivesse vivendo de novo a minha infância. E eu não quero mais aquilo lá. Eu não aceito viver aquilo que eu vivi lá atrás. Porque quando eu estava lá, eu falei que quando eu trabalhasse, que quando eu tivesse minha vida, eu ia poder fazer as coisas que eu queria. Quem aqui lembra da primeira compra do mercado? Né? Quem tinha necessidade em casa, ou quem tinha muitos limites, né? Quando casou, geralmente, aqui em casa, a primeira compra, gente, era um armário assim, cheio de biscoito recheado, danoninho, um monte de coisa que a gente queria comprar e não podia. Então, quando chega assim, não, quando, né? Quando eu for, quando tiver na minha vez, aí eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer diferente. Então, a gente pega a nossa história, ou a gente vai repetir, ou a gente vai repelir e viver exatamente o contrário. Mas perceba, tanto você que está repetindo a história dos seus pais, quanto você que está por ranço, fazendo exatamente o contrário dos seus pais, você está vivendo baseado na fonte dos seus pais. Reinaldo, oi! Então, não importa. Qual é a palavra hoje aqui? Você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não tem que repetir a história dos seus pais. Você não tem que basear as suas escolhas permeado pelo que você viveu com os seus pais. E para você não viver isso, você precisa colocar alguma coisa no lugar. Qualquer coisa, Sulamita? Não. Você precisa aprender o padrão certo. O padrão não é a economia, né? Se seus pais eram gastadores e viviam todo enrolado, todo endividado, aí agora ou você continua sendo enrolado, endividado, ou você quer economizar tudo, não quer gastar nada, ou você vai independente, ou uma coisa ou outra. Ou você vai ficar economizando, ou você vai repetir. Mas o que Deus quer falar com a gente não precisa ser assim. Você não tem que repetir a história dos seus pais. Não é para desonrar os seus pais. Não é para pegar o poço de Jacó e entulhar nem fechar. Mas você precisa saber que existe uma outra água. Você vai continuar bebendo a água dos seus pais. Só que existe uma água que jorra para a vida eterna. Você precisa acessar outra água. Não é para desprezar a dos seus pais. Mas você precisa beber outra. Não foi assim que Josias fez? Josias rejeitou o exemplo de rei do pai, do avô, mas ele colocou um exemplo de rei no lugar, que foi Davi. Então eu quero nessa noite que você pense aí, por um minutinho, a gente já está acabando essa live. O que eu rejeito? O que eu olho para os meus pais, eu falo, eu falei, não vou viver isso, não vou repetir isso, não vou repetir essa história. E aí hoje você se vê repetindo. É no casamento? É na vida financeira? Aonde que você se vê repetindo a história dos seus pais? Onde? Eu quero que você pense. Esse é o momento de você refletir, de você até escrever. Você pode depois mandar para mim no direct. E agora eu quero que você pense. Eu preciso colocar outro padrão no lugar. Não dá para deixar vácuo.
Se você viu tudo errado, você precisa aprender um padrão certo para colocar no lugar. Se é casamento, procura um curso, um Casados para Sempre, procura, sabe? Se é saúde, se você vê descuidando da sua saúde, como seu pai ou sua mãe fazia, procura um nutricionista, aprende o padrão certo. E se é na vida financeira, manda uma mensagem para mim, lá no meu direct. Porque eu vou conversar com você. Porque se o seu problema é repetir padrões financeiros dos seus pais, o que você precisa é aprender o padrão certo para colocar no lugar. E é isso que a gente faz na mentoria financeira, né? Na mentoria Organize e Prospere. A gente aprende o padrão certo. A gente identifica onde está o erro e a gente conserta e a gente aprende o padrão certo de como fazer na nossa vida financeira. E esse padrão baseado não só na educação financeira, gente, mas baseado biblicamente. Porque se você é cristão, se você é cristã, você precisa olhar para todas as áreas da sua vida, principalmente financeira, que é onde beira a ganância, onde a gente pode ir para um lugar totalmente errado. Não é à toa que a Bíblia fala, né, Mateus 24, você não pode servir a 2 senhores, ou você vai servir a Deus ou você vai servir ao dinheiro. Então é uma parte muito sensível espiritualmente quando a gente fala de dinheiro. Se você é cristão, você precisa aprender a lidar com o dinheiro de uma perspectiva divina. E é isso que a gente faz lá dentro da mentoria AOP, né? A mentoria Organize e Prospere. Então, essa é a minha palavra para você. Identifica quais são os padrões errados e coloca o padrão certo no lugar. Se, seja lá qual área for, se você identificou um padrão errado, procura alguém para te ensinar o padrão certo. Você precisa colocar outra coisa e não qualquer coisa no lugar. E se o seu padrão errado que você aprendeu foi na vida financeira e hoje você se vê repetindo a história dos seus pais, você não queria estar endividado, você odiava ver seu pai e sua mãe preocupada com dívida, com cartão de crédito, mas hoje você se vê fazendo a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Você precisa aprender o padrão certo para colocar no lugar. Então, manda mensagem para mim que eu vou dizer para você, eu vou te orientar o como fazer, quais os primeiros passos para você começar a trilhar o caminho certo nessa área da sua vida. Você entender quem é o Davi da sua vida financeira, para que você não repita a história dos seus pais. Honre o que seus pais fizeram. Deu trabalho cavar esse poço, né? Quantas noites o seu pai e sua mãe ficaram sem dormir, trabalhando para te dar o melhor, para te dar o que eles podiam dar. Honre isso. Mas você, para honrar isso, você não precisa repetir o que seus pais fizeram. Na verdade, a verdadeira honra não está em repetir, está em evoluir. O que seus pais te deram é para que você acesse um lugar que eles não conseguiram acessar. Então, não faz sentido nenhum você repetir apenas a história dos seus pais. Você vai honrar a história deles e tudo o que eles fizeram por você quando você evoluir do que eles foram, quando você fizer mais do que eles fizeram, quando você conseguir aquilo que eles não conseguiram, porque eles também não tinham acesso às coisas que hoje você tem. Você acha que na época do seu pai, da sua mãe, tinha alguém para falar de educação financeira? Pior, tinha alguém para falar de educação financeira à luz da Bíblia? Não tinha, mas hoje você tem. Você não precisa ficar limitado ao poço de Jacó. Deus tem fontes de águas vivas, águas que você vai beber e que você não vai ter sede. Ficou a reflexão? Coloca, depois manda para mim como que chegou essa live para você. Se ficou alguma dúvida, eu vou amar responder, eu vou amar saber o feedback de como chega essa live para você. Se você está assistindo essa live gravada, coloca aqui nos comentários como chegou essa live para você, como é que foi ouvir isso
coloca aqui para mim, que eu vou ficar muito feliz de saber e perceber, né, como Deus falou com você nessa noite, tá bom? Beijinho, a Flávia chegou, mas a gente já tá acabando. Depois eu vou deixar aqui gravado. Corre e assiste logo para você não perder o time do que aconteceu hoje aqui, tá bom? Beijos de riqueza, meus amores. Tchau, tchau.